Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para a nossa região, que são as emergências no Porto de Santos. E hoje eu trago aqui um convidado especial, um colega, um parceiro de muitos eventos e muitas ações em conjunto, Evandro Lourenço. Evandro, bem-vindo, obrigado por você ter participado. Obrigado, Alexandre. Primeiramente, quero agradecer o convite de estar, uma honra estar aqui nessa casa tão conceituada, que eu considero a casa do saber, né? A casa onde resolve as coisas, a engenharia. Então, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E só para o pessoal me conhecer um pouquinho, para quem não me conhece, eu me chamo Evandro Lourenço, faço parte da Autoridade Portuária de Santos, entrei como um técnico de segurança, fui fazer minha graduação depois em gestão portuária, fui buscar me especializar na questão de emergência em várias áreas, e atualmente sou pós-graduado em emergência e desastres aqui no Porto de Santos. Excelente. Bom, Evandro, nós já fizemos vários eventos aqui na associação e lá no PAN, através da Fundação Senep, também temos uma parceria já estabelecida. O ano passado fizemos um evento aqui sobre os 10 anos, né, do incêndio da Alemoa, que repercutiu muito, né, nacionalmente, inclusive. E eu gostaria que você trouxesse esse histórico, né, e contasse para a gente como é que surgiu essa iniciativa de formar no Porto um plano de ajuda mútua. Boa pergunta, Alexandre. Então vamos lá, pessoal. Até o pessoal saber, o PAN do Porto de Santos, na verdade, é o primeiro PAN do Brasil. Tá? Foi o primeiro PAN constituído. Ele nasceu em 8 de agosto de 1966. Ele surgiu, Alexandre, devido a uma demanda, né? Lá atrás, né, nos listas das atividades, um navio chamado Bittercund Sampaio, ele acabou tendo um incêndio nas atividades, não existia, e aí começaram a entender, para fazer esse combate, não tinha toda essa estrutura, o pessoal juntou-se à comunidade local, todo mundo que estava ali naquele momento, para poder fazer esse combate. E dali surgiu a ideia de criar um grupo em cooperação para atuar no Porto de Santos quando houvesse emergência. Naquela época, quem assumiu foi a capitania, né, então a gente tem até documentos hoje, tem documentos registrados até hoje, da assinatura da capitania, um documento que eu guardo com muito cuidado, né, bem interessante. E depois, mais à frente, com a criação da Companhia Dock do Estado de São Paulo, ele passou a ser comandado pela Companhia Dock de São Paulo. Então, hoje, o PAN do Porto de Santos ele é composto por 52 empresas, então todas as empresas que estão no Porto de Santos, eles compõem o plano de emergência, e a gente, formado não só os terminais, mas também composto as autoridades intervenientes, né? Então, CETESB, IBAMA, Corpo de Bombeiros, ANTAC, todo mundo que atua, Defesa Civil, todo mundo que atua em emergência, na situação de emergência que precisa estar lá, faz parte do Porto de Santos. Nesse contexto, né, eu já participei de algumas reuniões do PAN, que, por sinal, sempre tem um engajamento muito forte, né, tanto das empresas, dos terminais portuários, como você bem falou, também dos órgãos da sociedade civil. Mas hoje, né, quais são as principais competências do PAN? E você está aqui, já aproveito para te parabenizar, porque nas reuniões do PAN você, de uma forma muito sábia, né, tem trazido boas e grandes discussões técnicas com a apresentação de empresas, a apresentação de novas tecnologias dentro da reunião do PAN, que eu acho excepcional. Você está com os profissionais ali da área e debater, né, boas práticas, debater novos métodos e processos. Então, assim, Evandro, para a gente entender a importância até do PAN, quais são as competências do PAN dentro do Porto organizado, né, e dentro dessa área de atuação das emergências portuárias? Tá. Então, a finalidade principal do PAN, né, falando na questão de legislação, é apoiar o Corpo de Bombeiros. Inclusive, nós estamos abaixo da portaria 020 do Corpo de Bombeiros, então ali ele está toda a nomeação do que tem que ser o PAN, de como é que a situação conhecida. Mas aí, Alexandre, a gente voltando após a criação do PAN, né, que já veio lá de trás, eu entrei no PAN do Porto em 2015, e a gente foi uma época que, na verdade, foi uma década de muitos incidentes. Então nós tivemos incidentes de 2013, 2014, 2015, 2017, 2020, 2021. Então foi uma década uma sequência de acidentes. E eu falo, cara, o que está acontecendo? Precisamos rever essa situação. Por que isso está acontecendo? E a atuação do PAN hoje, a finalidade principal é atuar em emergência. Só que assim, eu tenho que trabalhar na prevenção, antes da emergência acontecer. Né? Então foi aí que a mudança de chave. Nós reorganizamos o porto, dividimos o porto em áreas, começamos a criar procedimentos operacionais,
né, de fiscalização, intensificar a fiscalização no sistema de combate a incêndio. E é claro que depois dos grandes incidentes, as empresas começaram a abrir os olhos e realmente a investir em equipamentos e materiais. E aí, no papel de autoridade portuária, qual eu faço também dentro do Porto Santos, a gente começou a fazer esse trabalho de fiscalização, de criação de procedimento e, o mais importante, você acabou de falar, a capacitação dos colaboradores. Então, assim, gente, para poder fazer, tem que conhecer. E a gente está nesse nível de tecnologia tão grande, a coisa mais importante é trazer esse conhecimento para cá. Então, através de parceiros, de amigos, de empresas parceiras, a gente traz esses parceiros para cá, para trazer, inclusive, nós estamos no mês agora, né? No mês do Abril Verde, aí, acabamos de sair de uma reunião de tratativas, de fato, de trabalhar com a NR1. A NR1 está em voga aí agora, 26 de maio, entra em vigor aí, né, foi o prazo do governo do ano passado. E de que forma que é feito essa questão da NR1, como é que isso é feito, né, como é que vai ser feito com a medição, de entender como é que o trabalhador... O pessoal fala, pô, isso não tem nada a ver, isso está no PG. Não, se o trabalhador não tiver uma condição mental, está bem capacitado e bem com ele mesmo, é um procedimento que, nessa situação de não estar bem com ele mesmo, ele pode vir a não atender um procedimento, gerar um acidente e possivelmente uma grande emergência. Então a gente tem que buscar lá na fonte. Então hoje, esse mês, em parceria com vocês aqui, com a Associação de Arquitetos, mandar agradecer já até ao nosso presidente, né, André de Fázio, pela oportunidade, ao professor Áureo, ao André Carvalhal, a toda a equipe, né, a nova diretoria, dar parabéns para a nova diretoria que recebeu agora recentemente, assumiu, né, não posso falar do Cláudio Bastos, não posso deixar de falar, do nosso amigo Orlando Razões, então, que compõe aqui, então, Ana Angélica, então, é importante sempre ressaltar toda essa equipe, e a gente vem trabalhando, então, justamente para trazer essa informação. Então, no mês de abril agora, a gente vai trazer uma tecnologia para agregar a NR1, né, então, a NR1 hoje, como o pessoal tem feito esse trabalho? Distribuição de formulários, pergunta lá como é que está funcionando, e o colaborador, ele pode colocar ali, né, a gente não tem a dimensão e a veracidade se realmente o que ele está colocando é aquilo que está acontecendo. E hoje, através de inteligência artificial, a gente consegue buscar e dimensionar, né, fazer a leitura facial e ótica do colaborador para saber se realmente o que ele está colocando condiz com o que ele está escrevendo. Bom, então esse evento aí que o Evandro já deu um spoiler, em breve nós vamos anunciar aqui dentro dessas ações que a associação fará do Abril Verde. E também, Evandro, já que você falou em evento e capacitação, aí eu vou trazer aqui, eu vou puxar a brasa para minha sardinha e falar que nós teremos ainda esse mês de abril, né, um curso de capacitação de fundamentos de segurança de trabalho portuário dentro da Fundação Senep, né, em parceria aqui com o Evandro e outro colega aqui também da Associação Engenheiro de Segurança Jorge Baff. Faremos um curso lá no Senep com apoio aqui da associação. Conta pra gente, Evandro, dentro desse curso, né, a gente pretende ministrar ali os fundamentos, principais fundamentos, né, do uso correto de EPI, EPC, normas de segurança, tanto a NR, norma regulamentadora do trabalho portuário, que é a 29, né, mas a gente já com uma parceria muito forte aí há um tempinho dentro do Senep, queria que você falasse dessa ação de capacitação e fizesse o convite aí para o pessoal. Claro, vamos lá. Então, pessoal, já faço o convite para vocês, no próximo dia 13/6, a gente vai estar às 19 horas, junto na Fundação Senep, falando um pouquinho sobre a segurança do trabalho no porto, as atividades portuárias, um pouco do que acontece no Porto de Santos, aberto ao público, né, Alexandre? Aberto e gratuito, né, que essa é uma ação que a gente faz em convênio com a Seporte, com a parceria da Seporte, mas... Exatamente. Então, a ideia é levar as informações que acontecem para o público que já trabalha e também não conhece o Porto de Santos, né? Os futuros colaboradores do Porto de Santos, conhecer um pouco. A gente vai falar um pouquinho das atividades, quais são as atividades que tem, quais são as ações, um pouco de segurança do trabalho, quais são as normativas. E, Alexandre, também não podia deixar de agradecer à Fundação Senep, né? A você, como participante, como diretor do Senep, e também parabenizar e já sei que vai ser feito um grande trabalho para o nosso presidente lá, o André Bonini, que eu também sou fã do André Bonini já há muito tempo, trabalhou com a gente na autoridade portuária, e é um cara que eu tenho um respeito enorme, tanto profissional como pessoal, pela atividade. E sei que o André Bonini vai fazer um excelente trabalho agora frente ao Senep também. Tem feito, né? E dentro dessas surpresas, dessas ações que a gente está entregando, né? Tem esse curso, então fica o convite. Em breve será divulgada as inscrições. É um curso gratuito, onde o Evandro vai dar um panorama geral, né, do que são essas ações, tanto do PAN, que ele hoje é coordenador geral, quanto dos principais fundamentos de segurança para o trabalho portuário,
teremos ainda o nosso colega engenheiro de segurança Jorge Baff para ministrar um curso de fundamentos, né, de NR6 e também de trabalho à altura, uma vez que o Senep tem lá toda uma infraestrutura, já fizemos alguns cursos, então em breve fica aí o convite para as inscrições. Evandro, para finalizar, né, a gente tem aí todo esse contexto de atuação do PAN, que você tem feito um trabalho excelente, e eu queria agora um olhar teu, né, o que você acredita que seja importante para avançarmos, né, como você bem falou, o PAN foi criado num contexto onde, num período onde tivemos, né, muitos incidentes e acidentes, de grande monta, inclusive, né? Agora, o que você, na sua opinião, né, entendendo todo esse contexto, acha que deveria ser feito para que o PAN avançasse, para que a gente tenha uma maior eficiência do trabalho e uma melhor atuação integrada aí de todos esses entes que compõem esse sistema? Alexandre, você falou a palavra correta, integração, né? Integrado. Então, o Porto de Santos hoje necessita, a relação porto-cidade, né? Até uma preocupação do nosso presidente Anderson Pomini, na autoridade portuária, de trabalhar em porto-cidade. O que precisa ser feito agora para poder a coisa funcionar é o seguinte: realizar a integração dos órgãos intervenientes. Lá atrás, um dos grandes avanços que nós colocamos lá atrás foi a aproximação dos órgãos. Isso facilitou muito a situação de emergência. Agora, hoje, o Porto de Santos, o maior porto da América Latina, ele necessita urgentemente de um centro integrado de emergências. Ele necessita. Essa relação porto-cidade dá para ser feita. Então, um centro de emergência no Porto de Santos, em conjunto com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, com as associações de engenheiros arquitetos, associação comercial, aos órgãos intervenientes, IBAMA, CETESB, tem que ter um plano definido para quando acontecer, é claro, cada um no seu papel, cada um na sua esfera de atuação, mas esse plano tem que estar muito bem alinhado. Só um exemplo, Alexandre, eu tenho um projeto já montado, já foi apresentado ao Conselho da Autoridade Portuária, em alguns lugares essa é a minha militância hoje, de criar esse centro de emergência, um porto como o Porto de Santos necessita, mas um tempo atrás recebemos os integrantes do Porto de Paranaguá, e eles vieram aqui conhecer, eu vim mostrar todo o projeto. Esse projeto de segurança é projeto para ser difundido. E eles conseguiram pegar toda a nossa essência aqui e, felizmente, infelizmente, que eu gostaria de ter sido o primeiro aqui a ser inaugurado no Porto de Santos, eles inauguraram, foi na inauguração do Porto de Paranaguá, eles conseguiram implementar justamente para ser feito aqui. Então, meu apelo vai aqui para a que está nos ouvindo, sim, né, às autoridades, ao nosso presidente Pomini, né, ao prefeito Rogério Santos, às autoridades locais, para que a gente possa justamente criar esse centro de emergência integrado. Isso vai facilitar muito. Hoje, o número de incidentes diminuiu gigantescamente, fruto desse trabalho de fiscalização, de criação de procedimentos, mas a gente sabe que o acidente pode vir a acontecer, um grande evento pode vir a acontecer, até pela cara que rola no Porto de Santos. Há todo um controle da nossa área, mas uma falta de procedimento, uma situação que possa sair do normal, pode virar um grande incidente. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Então, hoje, a minha militância, o meu trabalho é em cima da criação de um centro de emergência unificado. E aí, Evandro, eu queria que você desse um pouco mais de detalhe. Como é que esse centro seria organizado? Acredito que a própria autoridade portuária seria, dentro desse sistema, né, o ator mais relevante para fazer, sim, a coordenação desse centro, mas ele seria criado no modelo de sala de situação. Me traz um detalhe, assim, como é que você idealizou isso e acha que seria um plano de ação para implementação dessa tua ideia? Alexandre, não precisa fazer muita coisa. As ferramentas nós já temos. Então, seria encabeçado primeiramente pela autoridade portuária. Nós já temos hoje no Porto a Brigada da Guarda Portuária, que eu não preciso chamar de brigada, porque eles são tão capacitados, são treinados junto com o bombeiro, que eu chamaria de bombeiro portuário. Eu vejo da mesma relação, como no setor de aviação existe o bombeiro portuário lá 24 horas voltado para aquela situação, o Porto deveria ter um sistema integrado de emergência 24 horas voltado para emergência. Então, primeiro a nomenclatura já tem a Brigada da Guarda, mudar para ser bombeiro portuário, né? Colocar um local exclusivo junto numa estrutura que pode ser montado no gabinete de crise, né? Integrado o CCOS da Guarda Portuária, que tem monitoramento de câmeras, integrado com as câmeras da Prefeitura, junto com a Defesa Civil, junto com o Corpo de Bombeiros. Um dos locais que eu mais visualizo, né, pode ser que não seja o local mais ideal,
mas pensando nessa relação porto-cidade, seria nessa área nova do Valongo que está sendo construída. Por quê? Dentro desse centro integrado de emergência também teria a situação de atendimento à emergência, uma ambulância para atender as emergências do porto e também a população local. Então, se a gente tem um centro integrado ali no centro do Valongo para atender, e com certeza com a ida do Concais para aquela região do centro que vai crescer o número de turismo naquela região, o centro sendo vitalizado, esse centro integrado atenderia não só o porto, mas também com a cidade. Então, o turista, quando chegasse, já teria essa boa visão de chegar, né, enxergar um centro integrado de emergência. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns portos lá fora, né, viajando, e quando chegava nos portos, a gente vê os centros de emergência tudo prontos. E o Porto Santos é o maior da América Latina, referência, 30% do PIB comercial. Então, ele tem que ter essa situação também. Então, ele atenderia não só o porto, as emergências do porto, mas também da cidade, ali próximo do centro, fomentando o turismo no centro. O turismo em parceria. E a economia, né? O turismo e a economia, exatamente. Perfeito. Junto com a Prefeitura de Santos, junto esse trabalho todo de levantamento de informações, de preparo de emergência, junto aqui em parceria com a Associação de Engenheiros e Arquitetos, que é importantíssimo, essas relações de quais são as melhorias de emergência que pode ser feito, junto com a Defesa Civil, fazer um mapeamento local de toda a cidade. Então, assim, eu ainda não entendi porque isso ainda não tem. Né? Porque tem tudo para a gente fazer, profissionais capacitados, a estrutura. Eu tenho certeza que nosso presidente Anderson Pomini pode olhar com um olhar diferente. Já apresentei uma vez para ele essa situação, né? Ficou de ser tocado à frente, ainda começou a andar, mas parou. Chama atenção também não só para o nosso presidente, mas também para a política local. Hoje a gente tem, o Alexandre, um deputado aqui na nossa região, que ele é o presidente parlamentar da Frente de Portos e Aeroportos, que é o Paulo Alexandre Barbosa. Sim. E eu acho que ele poderia muito bem trazer essa situação também para a gente, para poder nos ajudar com essa construção. Tem a criação também do aeroporto, que vai vir agora. Né? A gente tem que pensar em tudo isso. Então, esse centro de emergência está totalmente integrado com tudo que está acontecendo na região. Né? Então, poderia ser fomentado, ser criado, para que a gente possa fazer um trabalho bem bacana aqui, para trazer um pouco mais essa sensação de segurança para a nossa população da Baixada Santista. Não, excelente. Inclusive, a escolha desse local como o Parque Valongo, eu acredito que seja um local estratégico. Bom, Evandro, você como grande parceiro e fazedor, né, que o Evandro aqui a gente bota as ideias na mesa, mas entrega, né? Então fica esse desafio, né? Aqui a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos já tem isso como missão, já fica aceito aqui o desafio da gente pôr isso para frente. Queria agradecer a tua participação, né? A gente vai ter aí vários eventos que serão divulgados aqui no canal e, por gentileza, dá aí o seu recado final em cima do mês do Abril Verde, né? O mês Exatamente. Da segurança. Obrigado pela tua vinda aqui hoje. Obrigado, Alexandre. Então, só para falar um pouquinho do Abril Verde, dia 28 de abril é o Dia Mundial de Memória às Vítimas de Acidente de Trabalho, né? E esse mês a gente vai estar fazendo um evento aqui em parceria junto com vocês na Associação de Engenheiros e Arquitetos. A gente já convida a todos a participarem, né? A gente vai ser divulgado, vai ser colocado assim que abrir as inscrições aí, o pessoal vai estar divulgando para que vocês venham participar. E lembrar um pouco que, assim, a gente precisa trabalhar sempre na prevenção, né, Alexandre? Para que não aconteça. A gente vai comemorar, é um evento em memória às vítimas. A gente está trabalhando junto sempre para que essa situação que fique só lá atrás, que a gente cada vez mais tenha o número de incidentes. O ano passado nós tivemos quase mais de 380 mil acidentes de trabalho só no primeiro semestre de 2025, né? 10% a mais que 2024. Então, quer dizer, acende sinal de alerta. E hoje, com toda a tecnologia, com todo o investimento, com toda a capacitação que a gente tem de equipamentos e materiais, a gente pode tranquilamente diminuir esse número. Obrigado, Evandro. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos aqui todos esses eventos que a gente vai trazer no mês de abril. E, na sequência, a gente vai conversar aqui, vai trazer mais um Fera no assunto sobre engenharia de segurança. Um abraço a todos.